Boa tarde, pessoal. Boas-vindas aos presentes e a mais uma reunião de trabalho. Esperamos que seja muito produtiva e esclarecedora para todos nós. Isabela e Vanessa estão presentes? Só sinalizem para mim, por favor. Boa tarde, estão presentes. Boa tarde. Pessoal, só para a gente organizar aqui a nossa reunião, nós vamos apresentar o fluxograma que foi estabelecido para o encaminhamento do paciente para o tratamento cirúrgico da obesidade. Dentro desse fluxograma, obviamente, nós vamos precisar esclarecer alguns pontos relacionados com o atendimento de nutricionistas e também de psicólogos, os quais terão o objetivo, né, de entender a possibilidade de encaminhar o paciente dentro desse processo inicial para o tratamento cirúrgico da obesidade. Vamos citar também brevemente sobre o fluxograma interno do Hospital das Clínicas Mário Ribeiro de Silveira, que tem como finalidade o atendimento lá naquele hospital, onde foi credenciado para e habilitado para fazer o tratamento cirúrgico da obesidade. A gravação, pessoal do núcleo de educação permanente, acho que está providenciando. Sinalize para mim se já foi possível iniciar a gravação, se está tendo alguma dificuldade, por favor. Eu estou verificando com ela, Tito, já te respondo. Até a gente obter a resposta, então, a gente pode só fazer algumas considerações iniciais. Até o mês de julho de 2023, o município de Belo Horizonte era a nossa referência estadual para o tratamento cirúrgico dos casos de obesidade grave. Até aquela época, né, os pacientes eles eram referenciados para a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, que fazia a regulação para os serviços habilitados naquele município para realizar o tratamento. Houve um processo, que é um processo longo, eu diria até árduo, né, porque demandou muito esforço, muito trabalho, para que o município de Montes Claros obtivesse a habilitação para a realização desse tipo de tratamento. Inicialmente, foram colocados à disposição propostas para a habilitação de todos os hospitais que estão credenciados para a prestação de serviços ao SUS no território aqui da macro-região norte. Então, eliminados os hospitais micro-regionais, uma vez que eles não possuíam a estrutura necessária, passou, então, a considerar a possibilidade de habilitação dos hospitais de Montes Claros. Então, todos os hospitais passaram por esse processo, exceto o hospital, na época, né, o Hospital Pronto Socorro e o Hospital Universitário, que não manifestaram interesse, dada a estrutura que tinham, capacidade instalada, de um modo geral, então eles não manifestaram interesse em realizar o tratamento cirúrgico. Mas aí entrou o Haroldo Tourinho, o Dilson Godinho, a Santa Casa e o Hospital das Clínicas.
O processo de habilitação levou em consideração vários aspectos, né, vários fatores para que chegasse até o final, quando o Ministério da Saúde, primeiro houve um parecer da Secretaria de Estado da Saúde, e o Ministério da Saúde entendeu que era válido a habilitação do Hospital Mário Ribeiro da Silveira, já que continuou dentro desse processo, tendo sido eliminados os demais, às vezes por questões assim de que não dava para habilitar nesse primeiro momento mais de um serviço, né? E o serviço que tinha uma condição, que apresentou as condições, né, para realizar o tratamento logo de início foi o Hospital Mário Ribeiro. Então, é o hospital de referência que o município já credenciou e que, nesse momento, a gente passa, então, a começar a encaminhar os pacientes para que eles façam, então, as primeiras cirurgias. Bom, pessoal, dito isso, acho que é importante a gente pensar, o pessoal vai reforçar isso mais adiante, de que o tratamento cirúrgico da obesidade grave, ele é o último recurso que o SUS coloca à disposição para o tratamento desse paciente. O SUS disponibiliza na sua rede diversas terapias que podem ajudar o paciente a tanto resolver as questões relacionadas ao peso, quanto as questões metabólicas que são inerentes a esse processo da obesidade, e precisa ter esse olhar para que o paciente faça o acompanhamento adequado até preencher as condições de ser encaminhado para o tratamento cirúrgico. Me desculpem, eu não me apresentei, eu sou o Claudemilson, mais conhecido como Tito, coordenador de regulação aqui do município de Montes Claros. É um prazer estar aqui nessa tarde, mais uma vez podendo transmitir para vocês o trabalho que a regulação, junto com os demais setores, nesse caso aqui com a coordenação de saúde aos montes, a coordenação da média complexidade e também da coordenação de saúde mental, conseguiu construir um fluxo e critérios para que a gente possa encaminhar. À luz, claro, da normativa nacional, mais especificamente da portaria 492, e também do plano terapêutico para o tratamento da obesidade. Nós vamos passar a apresentar aqui o fluxograma, depois eu vou pedir a colaboração da Isabela, que é responsável pelo Saúde aos Montes, nutricionista, e também da Vanessa Mursa, da Coordenação de Saúde Mental, que vai nos ajudar a complementar essas informações. Bom, para início de conversa, pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Nós vamos ter em mente, assim, olha, todas essas informações, elas vão estar disponíveis no nosso Padlet, que é um repositório. Vocês conseguem enxergar? Sinalizem para mim se compartilhou aí a guia, por favor. Ótimo. Então, aqui quando a gente... Padlet foi uma ferramenta importante que foi adotada também pela regulação de Montes Claros para que a gente fizesse um repositório de documentos. Aqui estão disponíveis todos os fluxogramas, todas as orientações que estão prontas e que já podem ser disponibilizadas para acesso de toda a rede. Então, vocês podem ficar à vontade para acessarem essa ferramenta e para explorarem, né, todos os recursos que são disponíveis. Então, nós criamos aí uma coluna
que é uma coluna específica sobre o tratamento da obesidade cirúrgica, da obesidade grave, a cirurgia bariátrica, aqui no município de Montes Claros. Então, dentro dessa coluna, nós vamos ver, explorando aí, olha, o fluxograma para o tratamento da pessoa com obesidade grave, o formulário de encaminhamento para o tratamento cirúrgico de obesidade grave, o relatório de acompanhamento nutricional da pessoa com obesidade grave e também o relatório psicológico para a inclusão no fluxo de tratamento da pessoa com obesidade grave. E, ao final, a gente apresenta aqui a Portaria 492 de 2007, que é a nossa diretriz, o Protocolo Clínico Diretrizes Terapêuticas, que é um conjunto riquíssimo de informações científicas importantes para orientar a ação dos profissionais de saúde que estão na ponta, e também o fluxograma interno do Serviço de Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade, que é o fluxograma lá do hospital onde a cirurgia vai ser realizada. Quando a gente abre aqui o fluxograma, ele é um fluxograma simples, foi construído com o intuito de trazer o máximo de clareza possível para que nós consigamos, então, fazer, a partir desse entendimento do fluxograma, fazer o encaminhamento do paciente, e consiste em que, olha, esse fluxograma, ele inicia no atendimento na unidade de saúde. Esse atendimento, nós precisamos incluir aqui a palavra, que é o atendimento médico na unidade de saúde. Todo o processo de atendimento inicial do paciente, ele vai passar pela avaliação médica, visto que cabe e é ato do profissional médico fazer o diagnóstico clínico e a indicação do tratamento cirúrgico. Os demais profissionais envolvidos, eles vão entrar de forma complementar no sentido de dar condições para que esse paciente chegue nas condições necessárias para o tratamento cirúrgico. Mesmo que nas terapias de grupo feitas pelos profissionais da psicologia ou nas reuniões de grupo feitas pelos profissionais da nutrição, foi identificado o paciente que tem necessidade de fazer o tratamento cirúrgico, ou, na verdade, melhor dizendo, que ele preenche critérios para que passe por um possível tratamento cirúrgico, esse paciente deve ser encaminhado para avaliação médica e, a partir da avaliação médica, iniciar todo o processo. Então, paciente eleito, elegível para o tratamento cirúrgico de obesidade é aquele paciente que tem um IMC maior ou igual a 35 quilos por metro quadrado. Então, quando o médico identifica que esse paciente, de fato, tem o IMC acima de 35, esse paciente ele começa, então, a percorrer o fluxo para o tratamento cirúrgico. Se esse paciente não tem esse IMC igual ou acima de 35, ele precisa ser orientado, ele é um paciente que ele pode ter um sobrepeso, é um paciente que tem aí a necessidade de fazer o acompanhamento nutricional, psicológico ou outro tipo de terapia para controle do peso ou de condições metabólicas, ele vai passar por orientação do médico e encaminhamento, acompanhamento na atenção primária mesmo ou na atenção especializada, como o médico entender. Mas se o paciente tem sim o IMC acima de 35, a pergunta que deve ser feita é se ele já realiza o acompanhamento para tratamento da obesidade no SUS ou em outro setor, né? Em outro nível de atenção. Por quê? O paciente, a gente está identificando que esse paciente, ele pode, por falta da assistência fornecida pelo SUS, estar fazendo o acompanhamento para tratar a obesidade também no serviço privado ou através de convênio. Então, essas informações todas, elas podem ser aproveitadas na condução, tanto pelo médico, quanto pelo psicólogo ou pelo nutricionista da rede.
Se esse paciente não faz acompanhamento para o tratamento da obesidade, ele precisa ser acompanhado na atenção primária de saúde até o preenchimento dos critérios para inclusão no fluxograma, né, que a gente está chamando aí, ou alta por contraindicação. Lembrar do quadrinho 2. O quadro 2, gente, ele também serve para aquele paciente que está apto a seguir a cirurgia bariátrica. Ele é o que vai dizer para a gente quais os critérios para tratamento cirúrgico de obesidade. Ou seja, paciente que tem um IMC igual a acima de 50 quilos por metro quadrado, é o paciente que vai ser encaminhado prioritariamente, mesmo que ele não tenha cumprido o período de acompanhamento obrigatório de 2 anos. Já o paciente, na prioridade 2, que ele tem um IMC entre 40 e 50, menor que 50, né? Com ou sem comorbidades, mas que não teve sucesso no tratamento clínico longitudinal, ou seja, acompanhamento psicológico, nutricional e de outros profissionais de nível superior na atenção em saúde, seja médico ou não médico, pelo período de 2 anos. E que ele tem que seguir aí os protocolos clínicos. E o paciente da prioridade 3 é aquele paciente que tem o IMC entre 35 e menor do que 40, que tenha pelo menos uma comorbidade, tal como alto risco cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensão arterial de difícil controle, dislipidemia, apneia do sono, doenças articulares degenerativas, outras doenças desencadeadas pela obesidade. Esse paciente, além de ter o IMC acima de 35, menor do que 40, e essas comorbidades, ele tem que ter passado pelo tratamento clínico longitudinal, não ter tido sucesso, no período mínimo de 2 anos. Agora, existe a possibilidade de considerar, como eu já disse, aquele paciente que fez o tratamento, o acompanhamento psicológico ou acompanhamento nutricional na rede privada ou por convênio. Basta que o psicólogo do SUS ou o nutricionista do SUS entenda que o relatório emitido pelo nutricionista da rede privada ou do psicólogo da rede privada sejam suficientes para que ele emita o relatório do SUS. De qualquer modo, vai ser necessário o encaminhamento do médico do SUS, o relatório do nutricionista do SUS e o relatório do psicólogo do SUS. Tá? Se o paciente preenche esses critérios, se o sim, a gente vai preencher os formulários para encaminhamento para o tratamento cirúrgico de obesidade e encaminhar essa documentação via malote, tá? Via malote, anota essa informação. A gente até já fez essa correção, mas não alterou no Padlet ainda. Mas encaminhar a documentação para serviço de regulação via malote. Tá? Evitar que o paciente venha até a Secretaria de Saúde, por quê? Os pacientes já estão vindo só com o encaminhamento médico, sem os relatórios de nutricionista e psicólogo válidos para que sejam incluídos no processo. E aí gera um desgaste e onera também para o paciente esse deslocamento indevido até a Secretaria Municipal de Saúde. Então, organize a documentação do paciente, junte o relatório médico, o encaminhamento médico, o relatório nutricional, o relatório psicológico, junto dos outros demais documentos, encaminhe para o serviço de regulação. Tá? E mantenha o paciente em acompanhamento, gente, isso é muito importante, até a efetivação do ingresso na atenção hospitalar. Por que eu estou dizendo isso? A habilitação do Hospital Marindeiro, ela permite, inicialmente, a realização de 8 procedimentos cirúrgicos mês. Então, até que todos os pacientes consigam ingressar no serviço para iniciar o acompanhamento e fazer o procedimento cirúrgico, existe um tempo. E nesse tempo, esse intervalo, o paciente precisa ser acompanhado na atenção primária. Tá? Então, nesse momento, então, é perguntado novamente se o paciente está apto para fazer cirurgia, ou seja, análise documental. Se não, ele vai ser devolvido para a atenção primária. Se sim,
ele vai ser encaminhado para o centro de referência hospitalar, e lá no centro de referência hospitalar eles vão fazer novamente a pergunta se o paciente preenche os critérios para o tratamento cirúrgico da obesidade, né? E aí a gente precisa entender também os possíveis contraindicações transitórias para o tratamento cirúrgico da obesidade, que aí vão ser observados lá no hospital que vai fazer o tratamento. Se o paciente está apto, né, preenche os critérios, ele vai seguir o fluxo interno do hospital, se não, ele vai fazer o acompanhamento ambulatório do centro especializado até o enquadramento dos critérios de elegibilidade ou alta por contraindicação. Mas esse processo, tanto da sequência do fluxo, quanto acompanhamento ou alta por contraindicação, será feito internamente no hospital que vai tratar do paciente. Bom, tem uma outra, eu queria só passar aqui rapidamente, acho que já estou até tomando bastante tempo, mas rapidamente lembrar aqui, mostrar para vocês o fluxograma do interno lá do hospital. Eles estão prevendo todas as indicações necessárias para a realização da cirurgia bariátrica. Vai ser feita, então, uma avaliação nutricional, onde o paciente vai passar por médico cirurgião para avaliar os critérios de inclusão. Se incluídos, né, eles vão passar, então, por avaliação multiprofissional, com atendimento pelo enfermeiro, atendimento pelo nutricionista, por médico endocrinologista ou nutrólogo, assistente social, que vão fazer a avaliação de acordo com a sua especialidade. Se esse paciente está apto para seguir o fluxo, ele, então, vai ter um segundo momento para uma avaliação multiprofissional, que eles estão chamando de avaliação multiprofissional 2, que vai englobar aí o tratamento com a fisioterapia, com a odontologia, educação física, e poderá ser incluídos, né, outros programas, né, outros profissionais para atendimento desse paciente, lá mesmo dentro do campus Amazonas, internamente lá no hospital. Só depois dessa avaliação aqui, esse paciente vai passar por grupos operativos. Tá? Então, reuniões de grupo para também multidisciplinares, para que seja feita a abordagem específica de cada especialidade, ou de cada profissional. Então, uma vez apto para seguir fluxo, ele vai fazer o acompanhamento psicológico individual. Vão ser 10 sessões para o atendimento psicológico lá na instituição. E a partir daí, gente, o paciente estando apto, ele segue como cirurgião para que ele seja preparado para o ato cirúrgico. O fluxograma está disponível também no nosso repositório, e eles colocam as várias etapas, né, para a cirurgia bariátrica e metabólica, como eles estão chamando lá no hospital, e inclusive eles apresentam quais os indicadores que eles vão acompanhar, que são indicadores de resultado para o hospital. Então está o fluxograma muito bem elaborado, nós sentamos com eles várias vezes, foram várias reuniões, e a gente foi fazendo perguntas, né, a equipe aqui da regulação sentou e foi questionando até a gente conseguir chegar nesse fluxograma que eles propuseram. Eu vou pedir aqui a ajuda, então, da Isabela para falar com a gente sobre como é que vai ser a abordagem nutricional do profissional da nutrição com esse paciente. Isabela, pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu sou nutricionista, sou uma das coordenadoras do Saúde aos Montes, juntamente com a Rafaela Pires e o Thiago Moção.
e vou explicar um pouco sobre o trabalho do Saúde aos Montes para a gente conseguir introduzir os atendimentos nutricionais e como será esse fluxo. O Saúde aos Montes, ele vem junto com as equipes multiprofissionais, as EMUTs, né, do Ministério da Saúde, e a gente tem as equipes multiprofissionais atendendo nas diversas unidades. Então, para cada EMUT, para cada equipe multiprofissional, a gente tem aí uma média, para cada equipe, uma média de 12 unidades. Então, cada profissional nutricionista atende 12 unidades de saúde. E a carga horária do nutricionista é de 20 horas. Então, a gente não consegue dar todo o atendimento individual conforme se esperava, né? Conforme seria o mais adequado. Entretanto, o Saúde aos Montes, ele vem com essa proposta de atividades coletivas para que a gente tenha o máximo de público em um curto período de tempo. Então, dentro de um grupo, né, citando aqui, falando, voltado para o tratamento da obesidade, dentro de um grupo de emagrecimento, a gente consegue atingir inúmeras pessoas e ter resultados também. Então, o foco do Saúde aos Montes é realmente a promoção de saúde e a prevenção de doenças através de atividades coletivas. Não abstendo-se dos acompanhamentos individuais que já estão acontecendo e que irão possivelmente aumentar devido a esse novo fluxo aí da cirurgia bariátrica. Então, dentro desse contexto, o nutricionista, ele vai atender os pacientes da cirurgia que já estão dentro do fluxo, que já iniciaram o fluxo para a cirurgia bariátrica, certo? Ele deve ser o médico, vamos colocar aqui por 2 caminhos, né? O primeiro caminho seria o encaminhamento médico. Então, o médico identificou esse paciente, ou é um paciente que já está na lista de espera, que já passou pelo médico e tem a indicação clínica da cirurgia, esse médico vai estar referenciando para o nutricionista. O nutricionista, recebendo esse paciente, né, identificado ali no fluxo, se for um paciente com o IMC igual ou superior a 50, ele vai já emitir o relatório que precisa ser anexado. Sendo um paciente com o IMC ali maior ou igual entre 45 e 50, com comorbidade, esse paciente, ele tendo comorbidade, ele vai começar a ser feito o tratamento desse paciente, né, por 2 anos. E o paciente de 35 a 45, com IMC de 35 a 45, ele começa a ser acompanhado também pelo nutricionista. Esse acompanhamento que é colocado na legislação, que esses pacientes eles precisam passar pelo acompanhamento nutricional por 2 anos. Fazendo esse acompanhamento por 2 anos e não atingindo os resultados, esse paciente recebe esse encaminhamento, esse relatório do nutricionista para estar anexando da sua documentação e encaminhando para a cirurgia. Então, a gente tem esse caminho onde o médico referencia para o nutricionista e esse nutricionista faz o acompanhamento conforme essa prioridade, né? E temos o caminho também de que o nutricionista, ali dentro do trabalho dele, por exemplo, ele trabalha com a coletividade, então ele identifica um paciente com obesidade grave, ele pode estar encaminhando para o médico fazer o diagnóstico clínico dele, ver fazer toda a avaliação médica e está contra-referenciando, uma vez que o médico percebe que esse paciente, ele é um candidato, né, à cirurgia bariátrica, ele vai estar contra-referenciando para o nutricionista. E aí, nessa contra-referência, vai ser identificado onde ele se enquadra, prioridade 1, prioridade 2 ou prioridade 3. Ou seja, vai direto para a cirurgia ou continua fazendo o acompanhamento. E um segundo ponto esse paciente, ele tem sobrepeso ou obesidade leve e precisa de um tratamento para obesidade. Esse paciente que foi indicado, será encaminhado para o grupo de emagrecimento.
todas as unidades de saúde terão grupos de emagrecimento, porque, como a gente já falou, né, o nutricionista ele não consegue fazer o acompanhamento individual de toda essa população. E através dos grupos que serão padronizados em todas as unidades, todas as intervenções serão padronizadas, o nutricionista ele consegue ter, através de nutricional, orientação nutricional, acompanhamento antropométrico, em coletividade. Então, não necessariamente precisa ser individual. Salvo aqueles casos que o nutricionista achar que, né, um caso mais grave, com complicações, com comorbidades, que necessitam de um acompanhamento individual, um acompanhamento mais de perto, ele também vai estar andando para estar fazendo esse atendimento individual. No caso, teve uma pergunta aqui, o usuário com MC 35 já foi indicado acompanhamento nutricional para perder peso, mas não teve condições de fazer particular. Há mais de 2 anos que aguarda nutricionista pelo SUS. Deve aguardar o agendamento com o nutricionista e ficar por mais 2 anos depois de entrar na fila da bariátrica? Nesse caso aqui, esse paciente com IMC menor, de 35, se ele não tiver nenhuma comorbidade, ele pode fazer o tratamento conservador para a obesidade, porque hoje a gente já tem um nutricionista que pode estar acompanhando esse paciente, além dos educadores físicos, que também estão pelo SUS. Então, aqui a gente consegue colocar esse paciente, tem que identificar aqui onde que esse paciente entra dentro do fluxo, se é na prioridade 2 ou 3. Então, tem que fazer a avaliação médica. Mas, de qualquer forma, esse paciente, para ser acompanhado individualmente pelo nutricionista, ele precisa desse relatório médico. O encaminhamento para o fisioterapeuta de saúde aos montes. Os pacientes obesos que têm dores crônicas podem ser encaminhados, os fisioterapeutas também participarão desses grupos de emagrecimento justamente por isso. O Saúde aos Montes, ele não conta com uma clínica de fisioterapia, com todo o material necessário para fazer um tratamento de reabilitação, por exemplo. Mas a gente conta com materiais e com profissionais que conseguem fazer esses atendimentos também em grupo e que a gente já tem tido bastante resultado. Então, pode ser encaminhado para o Saúde aos Montes, para os grupos que serão realizados dentro das unidades de saúde. São grupos de atendimento coletivo, né? E paciente realizando tudo, acho que essa resposta aqui eu vou deixar para essa pergunta aqui eu vou deixar para você, viu, Tito? Estou com o paciente realizando tudo pelo TFD. Mantém ele assim? Aí, Tito já responde aqui para você. E aí eu vou apresentar para vocês aqui agora o formulário, né, o relatório nutricional que o nutricionista do Saúde aos Montes irá passar conforme esse paciente vai ser atendido. Esse paciente vai ficar em acompanhamento. Depois disso, o nutricionista ele vai preencher eu vou abrir aqui, meu celular aqui está difícil de ler. Ele vai preencher esse relatório para ser encaminhado. Então, nesse relatório consta todos os dados da unidade de saúde do qual esse paciente pertence, os dados do usuário e os hábitos de vida desse paciente. Então, aqui vocês vão identificar, aqui nesse relatório de acompanhamento nutricional, que tem todos os dados desse paciente. Peso, altura, IMC, circunferência, a gente teve o cuidado de colocar também dados antropométricos que achamos importantes para poder avaliar o paciente como um todo. Então, tanto circunferência abdominal, da cintura, do quadril, a relação cintura-quadril. Então, o nutricionista ele preenche todos esses dados, além das datas da consulta e quais as terapêuticas que foram adotadas. Porque, em um dado momento, o nutricionista ele pode entender que aquele paciente, o paciente que foi encaminhado para ele não fez tudo o que poderia ser feito. Ele não teve uma rotina de atividade física, ele não teve uma rotina de alimentação saudável. Então, dentro desse contexto, ele pode pedir, ele pode sugerir, né, que esse paciente ele comece a fazer, realizar toda essa terapêutica nutricional para que ele não necessite da cirurgia bariátrica, uma vez que a cirurgia bariátrica ela vem como uma oportunidade de tratamento, mas onde aqueles pacientes eles já não conseguem mais através de mudança de estilo de vida. Então,
onde aquele paciente já está com obesidade mórbida, com diversas complicações e que não tem, já tentou de tudo, né, já fez diversas formas e não tem como fazer. E uma outra questão são os pacientes que iniciaram o tratamento na rede privada e agora vão fazer a cirurgia bariátrica pelo SUS. Então, quando o nutricionista ele recebe o relatório do nutricionista da rede privada, cabe ao profissional identificar se aquele relatório está adequado, se esse paciente ele passou realmente por esses 2 anos, por todas as estratégias necessárias, e aí a gente vai estar, esse profissional nutricionista vai estar encaminhando para a saúde mental. Existe um cronograma dos atendimentos realizados e esse encaminhamento do paciente, a unidade ela pode estar, a gente vai estar alinhando com os profissionais nutricionistas para que passem para todas as unidades qual dia, quais as datas desses grupos de cada unidade. A gente vai padronizar todos esses grupos e passar o encaminhamento. Pode ser via encaminhamento físico mesmo, né? Encaminhando esse paciente para que ele compareça nesses grupos terapêuticos para que ele consiga ter essas abordagens. Certo? Sobre o medicamento também eu vou deixar aqui para a Tito responder. E vou passar aqui para a Vanessa, tá? Mais alguma dúvida sobre o fluxo da nutrição, podem deixar aí no chat que eu já respondo para vocês também. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Vanessa, eu estou como coordenadora municipal de saúde mental e tenho formação em psicologia, também sou psicóloga. Eu vou ser bem objetiva e direta, porque meus colegas já falaram sobre o fluxo, sobre as formas de encaminhamento. Primeiramente, o médico vai fazer o encaminhamento para o nutricionista vai encaminhar para o psicólogo. Procedimento cirúrgico é um ato médico, né? O médico vai indicar, o nutricionista vai avaliar e o psicólogo vai fazer a última avaliação, o último relatório para encaminhamento para o ambulatório especializado. Quem vai dizer que aquele paciente é apto ou não apto para submeter ao procedimento da cirurgia bariátrica é o serviço especializado ambulatório, né, a qual o município fez o contrato. O que cabe ao psicólogo na atenção primária? O fazer do psicólogo na atenção primária nesse fluxo aí de bariátrica. Os psicólogos, eles já têm, dentro da produtividade dele, algumas ações já previstas. Por exemplo, atendimento individual já está previsto, atividades grupais, né, coletivas já está previsto. Então, o que acontece? Após o nutricionista encaminhar para o psicólogo, nós sugerimos que esse psicólogo ele faça uma abordagem de forma breve, de 1 a 2 atendimentos. O que ele vai avaliar nesses atendimentos? O que vai conter nesse relatório? Ele vai avaliar as condições, vai fazer o acolhimento, avaliar as funções psíquicas, compreender as expectativas daquele paciente para submeter esse procedimento, as motivações dele, os desejos, diante da possibilidade da realização dessa cirurgia. Vai ser uma forma mais de acolhimento e de avaliação psíquica mesmo. Depois, no segundo momento, ele vai verificar a relação familiar desse paciente, né? Os eventos estressores. Ele pode identificar, na hora desse acolhimento, até transtornos alimentares, né? Transtornos mentais, que ele pode também fazer o encaminhamento para o serviço, né? Especializado, secundário, que são os CAPs. Ele pode identificar isso nessa demanda, ou seja, não necessariamente aquele paciente que foi encaminhado pelo nutricionista, não necessariamente o psicólogo vai ter que emitir o relatório, o relatório que vai viabilizar a realização dessa cirurgia bariátrica. Então, ele vai
apontar nesse relatório só as condições psíquicas e o suporte familiar que essa pessoa vai ter também pós o procedimento cirúrgico, que é de tamanha relevância. Após isso, ele vai fazer, se tiver com as condições psíquicas preservadas, se tiver consciência, né, do procedimento cirúrgico, né, de todos os impasses que tem após submeter esse procedimento, ele vai estar, então, emitindo um relatório e encaminhando para a estratégia de saúde de referência, na verdade, para ser enviado via MyLogic. Então, gente, eu quero deixar claro que não precisam, assim, não, na verdade, assim, a equipe não deve fazer nenhuma lista, entregar para o psicólogo para atender de demanda, isso aqui tem demanda, não é assim. O psicólogo só vai atender, emitir relatório com prévio encaminhamento do nutricionista. Então, e não vai ser... Aí tem outro segundo caso também que a gente pode, por exemplo, o psicólogo já acompanha o paciente há muito tempo por sofrimento psíquico e que também esse paciente é obeso e entra em todos esses critérios aí. Ele já atende, já está lá no território há muito tempo. O psicólogo, e preencher os critérios de mínimo de 2 anos de acompanhamento, o psicólogo também pode emitir esse relatório e encaminhar para a Secretaria de Saúde via MyLogic com os outros relatórios anexos. Ou seja, o psicólogo vai emitir o último relatório para encaminhar para um ambulatório especializado para cirurgia bariátrica. Como o título mostrou aí, então lá já tem um fluxo específico, lá tem um número de sessões específicas. Quem vai dizer se a pessoa é apta ou não apta é a equipe especializada. O psicólogo só vai dizer das condições psíquicas daquele paciente, vai relatar também o acompanhamento, no mínimo, pode constar isso no relatório. Não sei, vocês podem perguntar aí agora, em relação ao acompanhamento psicológico, será o psicólogo de referência do paciente? É sim o psicólogo responsável por aquele território que está lá. Geralmente, hoje, os psicólogos, eles são referências de 4 a 5 unidades básicas de saúde, equipe estratégica da família. Então, é aquele psicólogo de referência, sim. Teve uma pergunta aqui, se o nutricionista fará atendimentos apenas para pacientes obesos ou desnutridos e baixo peso também poderão utilizar esses profissionais. Sim, os nutricionistas, eles podem estar realizando atendimento individual para aqueles pacientes que se encontram em risco, né, em risco de saúde. Então, a gente precisa, o que a gente precisa entender? Que o que dá para ser atendimento em coletivo, o que dá para ser atendido dentro da coletividade, o que precisa realmente do nutricionista que não consegue fazer e precisa ser individual. Porque a intenção nossa não é formar uma fila de espera para atendimento nutricional. E hoje a gente tem esses profissionais, que são 22 nutricionistas, mas a gente tem uma grande quantidade de unidades e esses profissionais, a carga horária deles é de 20 horas. Então, a gente precisa triar esses pacientes antes de solicitar um atendimento individual. Então, entende-se, né? É uma criança desnutrida, é um paciente oncológico pré-cirúrgico ou com baixo peso, é um paciente acamado, é um paciente realmente que tem um risco nutricional, é um paciente que consegue ir até o grupo para fazer esse atendimento coletivo, para que a gente consiga atender mais pessoas e ter essa agenda do profissional nutricionista apenas para esses casos mais graves. Então, a gente precisa pensar nessa proposta. Mas o profissional, ele vai sim atender todos esses casos de risco, mas é importante frisar isso, porque senão a gente acaba criando uma fila de espera para um atendimento nutricional e quem realmente precisa não vai ter acesso. E aí a gente entra em uma questão que é muito comum, né, do paciente ficar meses aguardando por um atendimento nutricional, tá? Então, é mais ou menos isso. Pessoal, nós temos 2 minutos de reunião. Eu quero perguntar se há necessidade de abrir uma nova sala, ou se a gente consegue satisfazer com esse momento que a gente teve aqui. Aí respondam para mim aí se tem mais perguntas, alguém gostaria de fazer, a gente abre uma nova sala para resolver.
Com relação ao TFD que perguntaram, todos os pacientes que estavam em tratamento de TFD que não realizaram ainda o exame pré-cirúrgico em Belo Horizonte foram transferidos para Montes Claros, tá? Então, nós já trouxemos esses pacientes para cá e já estamos conduzindo o processo deles aqui em Montes Claros. Pessoal, obrigado, então, pela presença de todos. Creio que foi bem esclarecedor. A gente se coloca à disposição aqui para esclarecer outras dúvidas quando quiserem, através dos nossos telefones, e-mail. Vocês fiquem à vontade para conversar conosco. Muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima. Com relação à medicação, é um tema que será tratado em outro momento. Há necessidade ainda de fazer ajustes, né, para a gente conseguir fornecer todo o tratamento. Obrigado.